Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? É muito normal, né, que quando os herdeiros fazem o inventário lá tudo certinho, eles não efetivem a partilha. Eles decidam, né, de ficar todo mundo como coproprietário dos bens imóveis deixados pelos pais. O ideal é que tudo seja partilhado dentro do inventário mesmo para já resolver a situação. Só que é normal que eles não façam assim e todo mundo, né, fica em condomínio, fica como coproprietário de todos os bens imóveis deixados. O problema é que com o passar do tempo isso começa a gerar um tipo de problema entre os herdeiros, principalmente com relação a custo de manutenção da coisa, né, de conservação, a questão de imposto, de pagamento de tributos, né, se tiver algum tipo de funcionário. Então, alguns herdeiros começam a cuidar mais que os outros, visitar, enfim, isso começa a gerar um certo atrito entre os herdeiros e isso, né, culmina no ápice que os herdeiros eles decidem que eles não querem mais ficar em condomínio, né? Eles decidem que não querem ser mais coproprietários daqueles bens imóveis. E isso, né, qualquer pessoa que tenha, né, esteja em condomínio com outra pessoa, né, no condomínio civil, ela pode exigir que aquilo seja desfeito. E então, né, nesse caso que eu estou falando aqui de bens deixados em inventário, não partilhados em inventário, existem dois caminhos. O primeiro deles é a ação judicial de divisão. E como é que chega lá? Primeiro a gente tem que analisar o seguinte, que se o bem, porque às vezes o bem ele não é divisível. E como eu digo que ele não é divisível, existem duas situações que ele não é divisível. A primeira situação é a indivisibilidade natural dela. Por exemplo, um apartamento, não tem como você dividir a sala e o banheiro para um, a cozinha e o quarto para o outro, o corredor e a copa para outro. Isso não tem como. Então esse bem é naturalmente divisível, não tem como dividir ele. O segundo tipo de bem indivisível é aquele que é legalmente divisível. Por exemplo, metragem de terra, área mínima de terra. Né? Por exemplo, o Estatuto da Terra fala que a metragem mínima de um terreno tem que ser 125 metros quadrados. Então, se existe um terreno de 500 metros quadrados e 5 herdeiros, não tem como fazer 5 lotes de 100 metros quadrados. Esse bem é legalmente indivisível. E tem que verificar também em cada município, porque essa metragem pode ser maior variando de município a município. Então, tem esses dois tipos de indivisibilidade dos bens, a natural e a legal. Se o bem for divisível, né, naturalmente e legalmente, aí vai depender dos condôminos, né, dos herdeiros, se eles vão fazer essa divisão, né, se eles estão assim, em acordo, né, se eles estão conscientes daquilo que tem que ser feito e de acordo com como vai ser dividido. Se a resposta for positiva, maravilha, eles fazem lá através da escritura pública e está resolvida a situação. Agora, se eles não estiverem de acordo, aí sim vai culminar na ação judicial de divisão. Isso é o caminho quando os bens forem divisíveis. Isso. Agora, o segundo caminho é quando os bens forem indivisíveis. Se o bem for indivisível, seja naturalmente ou seja legalmente, então não tem como dividir. E qual que é o caminho? O caminho é primeiro ver se um herdeiro quer comprar a cota parte dos demais, né? Ele vai comprar o bem todo e vai indenizar os demais na cota parte de cada um. Se não existir um herdeiro que queira comprar isso, né, que queira ficar com o bem para si e pagar os demais, aí vai ter que entrar com uma ação de extinção de condomínio. Essa ação vai fazer que um terceiro venha comprar esse bem e depois vai ser dividido o produto, né, da venda, que é o dinheiro, vai dividir o dinheiro entre os herdeiros, entre os condôminos, né, entre os coproprietários. Então, o caminho será esse. Tem essas duas opções para resolver bem deixado de herança. O recado de hoje é esse. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, caminhe esse vídeo para ele, curta o vídeo e até o próximo.